Olá, sexto ano. Voltamos nossos estudos sobre a Grécia. E hoje nós vamos estudar sobre a educação na Grécia. Claro que nós vamos pegar as duas cidades-estados mais que se destacaram, Esparta e Atenas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu partilhar com vocês uma tela onde está o título da nossa aula de hoje, então, Educação Grega. O que nós vamos começar? Vamos começar falando sobre os espartanos. A professora apareceu para vocês? É que a professora está testando um novo programa, por isso que agora o áudio vai ser um pouco diferente, tá bom? Educação espartana. A gente lembra que a Esparta era uma cidade muito militar, lembram, né? Com agricultura. E eles passaram isso também para a educação. Eles passaram a valorizar extremamente o militarismo. Eles eram uma sociedade muito conservadora, patriarcal, quer dizer que o pai era que manda, né? Aristocrática e guerreira. Além disso, uma sociedade bastante eugênica. Eugênica, professor? O que é eugênica? Não se admitia defeitos físicos nos cidadãos. Exatamente, assim que nascia, a criança passava por uma vistoria. Caso tivesse algum defeito físico, seria descartada, não serviria para ser cidadão em Esparta. Que horror, né? Mas nós estamos falando, graças a Deus, de uma sociedade muito antiga. A educação espartana acontecia da seguinte maneira: a gente viu que o principal objetivo era formar guerreiros, mas não eram qualquer guerreiros, não. Eram os guerreiros espartanos. Com 7 anos de idade, os meninos eram afastados de suas mães e ficavam até os 18 em escolas. O que eles aprendiam nessa escola? Aprendiam jogos, ginástica, esportes, até para disputas com outras cidades, corridas, levantamento de peso. Aprendiam a ler, a escrever e manejar armas. Mas o principal método aí era formar guerreiros. Por isso, todas as atividades exigiam esforços físicos muito fortes. Para vocês terem uma noção, nos dias de frio, eles eram obrigados a ficar nus e tomar banho gelado. E não podia chorar, não podia mostrar fraqueza, de jeito nenhum. Comiam pouco para aprender, apanhavam, não podiam mostrar que estavam com dor. Tudo isso para que eles ficassem muito resistentes. Fazer com que eles aprendessem a suportar o sofrimento físico, ter disciplina, habilidade militar. Esses eram os principais objetivos. Até hoje, algumas pessoas que têm uma educação muito rígida, muito firme, são chamadas, né, de espartana, uma educação espartana demais. Já as meninas espartanas recebiam educação em escolas especializadas para mulheres. Elas faziam ginástica, aprendiam música, leitura, escrever, costurar, a parte administrativa, os cálculos, tudo isso para formar boas mães para a cidade. Na ausência dos seus guerreiros, se acontecesse alguma coisa, elas também teriam capacidade de administrar os seus lares, os seus negócios, na ausência do marido ou de uma pessoa do sexo masculino que pudesse administrar. Então, elas teriam que ter esse conhecimento. Assim, era a educação espartana. Muito. Tem casos assim que contam que os meninos eram deixados em florestas, nus, sem nada na mão, e teria que retornar com um animal. E não podia ser um animalzinho pequeno, não podia ser um coelhinho, né, uma lebre, não. Quanto maior o animal que ele trouxesse, maior era o seu poder frente a essa questão de status de guerreiro. Muitos não voltavam, mas os que voltavam com glória. E também diz o seguinte, que nas guerras era humilhação voltar da guerra com parte do corpo faltando ou aleijado. Não. Ou você voltava com a vitória, ou você voltava morto.
Porque se você tivesse deserdado da guerra para voltar para se fazer tratamento, nossa senhora, isso era uma humilhação para a família. Tão forte que eram, né, os espartanos. E esse exército, então, espartano, ele espalhava medo, porque todo mundo sabia que era muito rigoroso. Aí aqui eu trouxe, né, uma tirinha que fala, ó, um espartano ameaçando um povo dominado. Você tem que escolher: dê-nos todas as suas terras e posse e torne-se nosso escravo, ou eu o mato. E o homem lá deitado falou: ai, difícil escolher. Porque imagina se tornar escravo, perder tudo que tinha, né? Ou morrer. Então mostrava que não tinha outra opção, que ele não ia conseguir vencer desse espartano. Já a educação em Atenas, será que foi igual? Nós vimos que a sociedade, que as cidades, né, da Grécia, elas tinham muitas coisas parecidas, mas elas tinham liberdade para ser diferente. E Atenas recebeu o nome da deusa Atena, sem o S, deusa Atena, que originou o nome da cidade. Então, a cidade era a cidade em homenagem à deusa Atena. E a deusa Atena é a deusa da sabedoria. Logo, a educação. A prioridade do povo da cidade de Atenas foi o conhecimento, a sabedoria. Não só a sabedoria do comércio marítimo, como a gente viu que eles eram fortes comerciante marítimo, mas também a sabedoria na questão de leitura, escrita, debate sobre ideias, que é a filosofia, de questionar o mundo, de buscar conhecimento. Então, todos os considerados cidadãos atenienses, quem eram cidadãos atenienses? Olha só, adultos, filhos de pai e mãe ateniense. Os estrangeiros que vinham, mesmo que os filhos nascessem em Atenas, não era considerado cidadão. Então, era uma minoria, porque estrangeiros, escravos e as mulheres não tinham esse direito de cidadão ateniense. E foi também o berço da democracia. Mas para a gente ver um pouquinho, olha só o que eu trouxe para vocês. Todos votam. Yupi! Tinha bastante gente. Grande. Menos as mulheres, é claro. Ai, já diminuiu, né? Porque muitas já saíram. Yupi! Os que ficaram, né? E um lá no meio. Grande. Nem os escravos, é claro. Já diminuiu, ó. Uhul! Grande. Nem os pobres, é claro. Ó, diminuiu um monte. Os que ficaram ainda. Uhul! Grande. E ninguém com menos de 30 anos. É claro. Uhul! Grande. Fora isso, todos votam. Só ficou um. Isso mostra o quê? Que nessa sociedade ateniense, eles, né, eram bem discriminativos assim nessa questão de quem era considerado cidadão. E esse cidadão era a voz do povo de Deus, né? Eles falavam que os deuses, principalmente a deusa Atena, escolheu aquele povo para comandar. E eles tomavam a decisão de tudo o que acontecia. Vamos fazer uma comparação entre Atenas e Esparta. Olha só, Atenas foi dominada pelos jônios, o comércio foi a principal atividade, né? O comércio marítimo. Democracia, o povo tomava as decisões, não existia um rei que tomava a decisão sozinho, tá? Em Atenas, o povo, considerado cidadão, lembram disso? Tomava as decisões. Somente o cidadão completo, não é porque morava em Atenas ou porque nasceu em Atenas, não. O ensino era particular, as crianças a partir de 7 anos, então, recebiam instruções constantes, saber falar, conhecer geografia, conhecer as práticas marítimas, conhecer de matemática, de história, de filosofia, de arte, de escultura. Tinha também muito conhecimento dos jogos, né, da ginástica, de lançamento de dardos, a busca
Nós vamos ver isso com mais detalhe nas nossas próximas aulas. E também tinha uma preparação militar, mas não era o foco, era secundário. Em Atenas, a preparação militar era secundária. Os jovens iam para esse ginásio, então, onde aprendiam tudo. E as mulheres ficavam no lar, eram excluídas. Já em Esparta, foram um povo de origem dos dórios. Os dórios, então, focaram na agricultura, uma vida militar, que eles eram bem austeros, né? Com uma oligarquia, um grupo no poder, e tinha um rei que comandava esse povo. A educação era uma educação física e militar, porque é a educação do corpo, de não sentir dor, de não parar, de não ter medo, né? O militarismo em primeiro lugar. Já a educação de leitura, matemática, escrita era secundária. Agora, em Esparta, as mulheres também tinham, além da leitura e escrita, uma educação militar. E tinha uma vida social. As mulheres participavam, na ausência dos homens, mas elas tinham uma preparação para isso. Então, aqui a gente viu como era a educação nessas duas cidades. Agora, o que eu vou propor para vocês? Olha só. Lá na página 151 do livro de vocês, eu quero que vocês leiam o texto. Depois vocês vão fazer, baseado no que vocês leram, baseado na aula de hoje, vocês vão escolher uma dessas duas cidades-estado, ou Atenas ou Esparta. E vai fazer, imaginar, uma imaginação bem criativa, um relato de um tempo que você passou vivendo nessa cidade-estado, certo? Com essa idade que você está hoje. Tá? Faça de conta que vocês passaram um mês numa escola. Aí vocês vão ter que vão escolher. Se for Esparta, vocês vão descrever como seria a educação que você recebeu em Esparta. Se for em Atenas, você vai descrever como é a educação que você teve em Atenas. Se você é um menino, vai ter características diferentes. Se você for uma menina, vai ter características diferentes de Atenas e de Esparta. Faça um texto bem criativo, bem caprichado, coloque aí a imaginação, tá? Que na nossa Meet, eu vou deixar vocês lerem para nós e vou colocar que eu quero ler, tá lá no Classroom. Vocês vão postar no Classroom esse texto que vocês fizeram. Então, já que vocês vão postar, esse texto tem que ser feito à caneta ou digitado, para a professora conseguir ler. Porque se vocês fazem de lápis a lápis, eu não consigo ler. Beleza? Viram como era a educação na Grécia naquela época? Beijo, até a nossa Meet, hein? Já tô doida para ver os textos que vocês vão fazer. Capriche.